Programa Meio de Campo está de volta, repercutindo a vitória do Clube Atlético Votuporanguense 2-0 no Mojimirim e recebendo aqui jogadores do CAV, o Douglas, lateral direito, mas como ele atuou no último jogo também como volante, é um coringa do time aí, o Douglinhas, e também o William. O William, primeira vez aqui no programa, foi a primeira vez dele como titular e já marcou o gol aí, já caiu nas graças da torcida. No primeiro bloco a gente comentou um pouco sobre o jogo, passei os resultados, daqui a pouquinho vou passar a classificação. O Votuporanguense hoje teve um repouso e a partir aí desta terça-feira com foco total no próximo adversário, que é o 15 de Piracicaba. Douglas, você que está no CAV há um bom tempo aí, sabe que jogar lá fora contra o 15, tivemos confronto até na Copa Paulista passada, difícil, né? Difícil. Praticamente todos os jogos a gente tem que ir focado, porque são jogos difíceis agora, ainda mais nesse final, essas últimas rodadas. A gente vamos fazer um bom trabalho essa semana para poder ir para lá e buscar o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Ô William, acompanhei uma entrevista do técnico Gilbertão após o jogo e uma pergunta de um repórter, se não me engano, da Rádio Líder, foi com relação a você. Falou, olha, o William entrou bem, a imprensa esportiva que ele elegeu ele um dos melhores em campo. E aí, Gilbertão, é titular, não é titular? A resposta dele foi a seguinte, foi que a conversa que tem com todos os jogadores, inclusive os que estão, né, na equipe considerada, no grupo dos considerados reserva, é de que a qualquer momento todo mundo vai ser necessário, todo mundo vai ser acionado ali, porque o grupo é isso, né? Sempre para ser usado, para os jogadores estarem prontos sempre que tiver aí a necessidade. E já sinalizou, né, que que futebol é momento e que o teu momento é muito bom, que ele pretende respeitar isso. Lógico, quem escala é o treinador, só que você fica, qual que é o teu sentimento de saber de ver que o treinador reconheceu ali a tua postura em campo? Fico feliz, né, de poder estar mostrando meu trabalho e ser reconhecido. Foi igual eu falei, vinha treinando bem, estava esperando minha oportunidade para a hora que eu entrar poder aproveitar. E graças a Deus soube aproveitar a minha oportunidade, ajudar a equipe com um gol, que é o mais importante, os 3 pontos também. Então eu fico feliz por saber que ele está reconhecendo o meu trabalho e se Deus quiser ele vai me colocar para jogar contra o 15 e eu vou poder fazer uma boa partida e voltar com os 3 pontos, que é o mais importante para a CAV. Beleza. Passar aqui rapidamente então, fiquei devendo a classificação após aí os jogos da 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O líder do campeonato é o São Caetano, chegou aos 30 pontos. Em segundo lugar, Água Santa, 29 pontos. Terceiro, Rio Claro, com 27 pontos. E quarto, fechando os 4 que classificam, o Guarani. Coincidentemente, 4 equipes que venceram a Votuporanguense do campeonato. Não é à toa, né? Foi derrotas que a gente cobrou caro, algumas que até o CAV merecia um resultado melhor. Por exemplo, esse jogo contra o São Caetano, lá, o Votuporanguense jogou muito bem durante toda a partida, fez um golaço com o Paulo Josué e acabou em 2 bobeadas no finalzinho, no segundo tempo, tomando a virada. Enfim, o jogo contra o Água Santa, que foi nosso jogo de estreia também, Água Santa é um bom time, só que jogamos de igual para igual, tivemos chance. E na sequência aqui da tabela de classificação, quem aparece em quinto é o Batatais com 25 pontos, depois o Penapolense com 23, em sétimo o Taubaté com 23, Portuguesa já aparece em oitavo, estava na zona de rebaixamento até poucos dias, oitava posição com 22 pontos, em nono o Bragantino, que joga hoje, tem 22 também, o Juventus aparece na 10ª posição com 21 pontos, o Sertãozinho, que foi goleado no jogo contra o Guarani 5-0, está na 11ª posição com 20 pontos, e aparece em 12º lugar o CAV, a Votuporanguense está na 12ª colocação com 18 pontos. Na sequência, 13º, 15 de Piracicaba, nosso próximo adversário, também com 18 pontos, e o Velo Clube com 17 pontos, é a primeira equipe aí fora da zona de rebaixamento na 14ª posição. E agora a situação de desespero, a zona
da degola do campeonato da Série A2. O primeiro time aí na 15ª colocação é o Barretos, com 16 pontos. Depois vem o Oeste, também com 16. Mojimirim, com 14. O Rio Preto, com 13 pontos ganhos. Situação dificílima do Rio Preto. Capivariano, com 12. E o Lanterninha é União Barbarense. Próximas rodadas, dificuldade total, porque assim como foi contra o Mojimirim, confrontos diretos aí do CAV, com equipes que estão lutando para não cair. O próprio 15 de Piracicaba, tem o mesmo número de pontos da Votuporanguense, mas está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento, assim como o CAV. Tem também pela frente Rio Preto, jogo que será em casa, jogo aqui na Arena Plínio Marim. O CAV enfrenta também Capivariano e tem um jogo contra o Bragantino, mas das equipes aí, o Capivariano, o Rio Preto e o 15 de Piracicaba, é o conhecido jogo de 6 pontos. Um final de campeonato aí que vai ser eletrizante, Douglas. Exatamente. Nessas últimas 4 rodadas, a gente tem praticamente 3 confrontos diretos. Então a gente precisa somar pontos nesses jogos para a gente ficar mais tranquilo. É uma tranquilidade que o CAV, apesar da vitória, ainda não pode se dar o luxo de sentir, Como a gente viu aqui, 2 pontos da primeira equipe da zona de rebaixamento, William. É isso mesmo, A seriedade mesmo vai ter que ser um foco de não dar bobeira mesmo, que é jogo de 6 pontos, Sim, todos os jogos a gente entra com esse pensamento de 6 pontos. A gente sabe que o Campeonato Paulista 2 é difícil, então a gente tem que entrar todos os jogos preparados, com a cabeça no lugar, porque a gente sabe que os times vêm também para ganhar a gente, então a gente sabe que a gente tem que ir buscar os 3 pontos, lá no 15 vai ser difícil, então a gente está preparado, a gente vem treinando forte, firme, fazendo nosso trabalho, então isso daí vai dar certo e a gente vai voltar com os 3 pontos para cá para distanciar mais ainda da zona do rebaixamento. Tem umas equipes que ficam engasgadas, a gente da imprensa é meio torcedor também, viu? Tem umas equipes que ficam meio engasgadas aqui, Taubaté é um deles, sempre tem jogo contra o Taubaté. Pra gente aqui que viveu a final da Série A3, aquela derrota, que a gente até hoje tem pesadelo, é assim, com o 15 de Piracicaba, a gente lembra recentemente da Copa Paulista, que por pouco aí a gente não conseguiu a classificação, e é um adversário muito difícil jogando o jogo na próxima sexta-feira, lá no estádio Barão da Serra Negra. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho vou passar resultados do Paulistão, os jogos de ida das quartas de final, também como é que está o campeonato paulista da Série A3 e continuar nosso bate-papo aqui com o Douglas e com o William, jogadores da Votuporanguense. Meio de campo, volta já.